Já não estou gravando todos os dias, né? Hoje, por exemplo, já não queria gravar. Mas aí eu lembrei que eu tinha feito esse combinado de fazer um diário. E isso torna mais tranquilo vir aqui falar, já que eu ainda estou trabalhando sem roteiro. E ainda preferindo trabalhar sem roteiro. Edinho segue sem saber que estou gravando, eu acho. Na verdade, eu acho que ele sabe. Agora, será que ele tá assistindo mesmo? Eu não sei se ele sabe, não conta pra não me atrapalhar, ou se ele não sabe, ou se ele não se importa. Mas se ele me conhece, e aqui eu deixo um recado, e ele tá sabendo, era bom ele falar comigo, porque do contrário parece que ele não se importa. Mulheres. Então é bom que ele fale comigo. E ache incrível estar gravando. Sim, sou dessas. Problema na minha cama. E aí, pensando no diário, tem várias coisas pra contar. Primeira delas, sexta-feira, eu fiz um encontro muito legal. É um grupo que foi promovido por um psiquiatra, de um network que ele promoveu, e é majoritariamente de psicólogos, acho que só tem ele de psiquiatra, para falar sobre cuidados com profissionais da área da saúde mental, que é quem cuida de quem cuida. E nessa sexta-feira que passou, a gente conversou sobre burnout e bore-out. Eu conduzi a conversa falando desse tema. E foi muito legal, porque estava presente entre nós um psicólogo que tem desenvolvido uma abordagem psicológica pautada no humanismo. E ele é um estudante assíduo, assim, da filosofia como um todo. E imagino que tenha que ser, né, já que ele está propondo um novo olhar sobre o ser humano, que é isso que a abordagem psicológica faz. Ela propõe um olhar sobre o ser humano, de maneira bem simplista explicando. E ele estuda muitos filósofos, o que eu acho muito legal, porque ele traz assim, a gente conversando, ele começou a contar, de acordo com tal filósofo, de acordo com tal psicóloga que estudou o burnout, trouxe instrumentos, né, para trazer esse diagnóstico, de acordo. E eu acho muito legal conversar com pessoas que trazem esse embasamento, porque são pessoas que estudaram muito para terem aquele olhar, que fizeram muitas observações, que fizeram muitas investigações, que estudaram outros pensadores, e assim são pessoas que vão agregando saber. E por que eu tô trazendo isso? Porque no final de semana seguinte dessa sexta-feira teve o Enem. E ao ouvir este psicólogo falando e estudando tanto, eu fiquei pensando o quanto que é grave as falas que a gente também ouve hoje em dia, não sei se vocês ouvem, mas eu ouço muito, sobre a não importância do diploma, dos estudos, e o foco majoritário no desenvolvimento das habilidades e na padronização de comportamentos. Se você tiver certos comportamentos, você consegue certas coisas. E é muito grave isso, porque a universidade, né, ela não está a serviço apenas de formatar nossos comportamentos e nossas habilidades. Ela está a serviço também de nos ensinar a ter pensamento crítico, a ter raciocínio, a ter dúvidas e questionamentos, e como a gente vai atrás de sanar essas dúvidas e esses questionamentos, sem algo dado, sem algo investigado, construído. E quando eu tive contato com esse psicólogo, eu fiquei pensando que legal ele ter todos esses saberes
e poder compartilhar com a gente para nos incentivar também a não só pesquisar sobre esses filósofos que ele citou, mas a ter nosso próprio saber, nosso próprio pensamento crítico, nossa própria construção de saber. E eu acho isso positivo porque, além de ter uma conversa muito agregadora, muito rica, de muitas trocas, onde eu compartilho meu saber e o outro compartilha o dele, e assim a gente se nutre mutuamente, isso evita com que a gente apenas reproduza falas vazias de sentido, de significado, de direcionamento, e evita também que outras pessoas dotadas de uma fala bonita consigam nos manipular. Porque fala bonita, mas vazia, ela tende a ser um instrumento de persuasão quando o outro que está ouvindo não entende daquele conteúdo, quando ele não tem um saber consolidado, quando ele não tem um senso crítico. E alguém com uma fala bonita consegue persuadi-lo simplesmente por conta dessa construção de uma narrativa, de uma fala, de um modo sedutor de falar que o traga para o seu convencimento. Simplificando, pessoas que não têm saberes, que não são inteligentes, que não têm conteúdo, que não têm propriedade numa fala, se ela simplesmente fala bonito, se ela simplesmente constrói um modo de falar que engaje, que prenda a atenção, ali ela já tem aquele seguidor. Vou falar bem na língua que a gente tem hoje, né? Ali a gente tem uma pessoa que vai acreditar nela e o que ela falar, ele vai seguir, ele vai concordar, ele vai obedecer, sem ter senso crítico. E isso é muito perigoso, porque essas pessoas que dominam a fala, a narrativa, o que está sendo narrado, elas podem usar isso pro bem ou pro mal. E a gente tem visto muito, eu pelo menos tenho visto muito nas redes sociais, principalmente, novamente, pessoas se utilizando de uma fala bonita, de uma fala coesa, de uma fala sedutora para conseguir seguidores, para conseguir vender, para conseguir ter votos, para conseguir coisas tirando de um a seu próprio benefício. Então, essa foi a minha linha de raciocínio quando eu vi esse psicólogo, né, da importância do estudo, do aprofundamento, da importância da universidade como um lugar que incentive e ensine as pessoas a irem atrás desses estudos, desse conhecimento. E foi toda essa linha de raciocínio que eu criei ao ouvir ele e outros colegas, né, assim, cada um trazendo o seu saber, e às vezes eu me colocava assim, ouvindo ele, me questionando, caramba, eu sei muita coisa, mas eu ainda tenho muita coisa para saber. Eu não tenho uma boa memória acerca de nomes. Então, quem disse o quê? Eu sei do conteúdo, eu sei muito de como aquele conteúdo pode ser aplicado, mas eu tenho dificuldades de trazer quem propôs aquele conteúdo e a partir de qual estudo aquele conteúdo veio. E isso é também um pouco perigoso, porque tem uma perda de credibilidade. Assim, é importante você saber quem trouxe, é importante você saber quem estudou, muito conectado a tudo que eu falei até agora. E vê-lo me fez pensar que talvez seja importante eu ter ainda mais fundamento nas coisas que eu estudo, que eu falo, como uma forma até de ser mais um exemplo. Ele foi um exemplo para mim, eu fiquei com vontade de ser um exemplo também, na hora de conversar, de poder citar da onde eu tirei, das fontes e quem falou isso, tudo aquilo. E nessa linha, eu fico pensando a importância desses filósofos, né? A gente estuda na faculdade, e principalmente na faculdade, mas até fora dela, muitos filósofos, né? Platão, Sócrates, Kant, Heidegger, Sartre,
Kierkegaard, que ele falou que é Kierkegaard que fala, inclusive. São muitos filósofos, pensadores eurocentrados, né? Todos ali localizados em diferentes regiões da Europa. Gosto muito de estudá-los, eu gosto muito dessa postura filosófica de questionar como o ser humano pensa, se comporta, se forma um sujeito e como tudo isso está entrelaçado olhando para uma questão social, de relacionamento. Então, são filósofos que questionam como que a gente se forma enquanto ser humano, sujeito, e questionam também como a gente se relaciona. E a partir desse relacionamento, eles também questionam as nossas organizações, como a gente se organiza enquanto sociedade. Então tem o Foucault também, preciso voltar a ler ele. Eu gosto muito das provocações que ele traz, são críticas majoritariamente sociais, que falam muito de como a gente se organiza, como o poder se forma e como as pessoas usam desse poder para conseguir benefícios próprios ou benefícios de um grupo. Então, eu particularmente acho isso tudo muito interessante e foi justamente por achar tudo isso muito interessante que eu fui atrás da psicologia. Eu não conhecia os filósofos como eu passei a conhecer na faculdade, mas eu sempre tive esses questionamentos de por que tem gente que manipula a gente, por que tem gente que se deixa manipular, por que tem algumas imposições de poderes e esse poder tá na mão de uns e não de outros. Então, eu sempre achei tudo isso muito interessante, aí entendi que a faculdade de psicologia podia me entregar isso, sobre, assim, o quanto que isso gera sofrimento nas pessoas, ou como que as pessoas funcionam, enfim, uma loucura. E eu gosto muito desses filósofos, eu acho todos muito interessantes e sempre tive muita curiosidade acerca da filosofia de outros continentes. Ainda que aqui no Brasil a gente tenha muita influência europeia, por conta da nossa história, eu sempre fiquei muito curiosa sobre a filosofia do continente africano ou a filosofia do continente asiático. Tem um filósofo, inclusive, que eu não lembro o nome dele, quer dizer, eu lembro, mas eu não sei pronunciar o nome dele, preciso sempre ler. É o Byung-Chul Han, acho que é assim que fala o nome dele, que escreveu A Sociedade do Cansaço. Ele é um filósofo, ele é um pensador, ele tem diversas obras falando sobre os estudos e os achados dele acerca da nossa sociedade contemporânea. Então, não são só os filósofos daquele... O gato... Para de atrapalhar meu vídeo. Não são só aqueles filósofos antigos, europeus, que fazem sentido a gente estudar. Tem filósofos hoje produzindo estudos e conhecimento acerca do que a gente vive hoje em dia. E eu sempre me vi muito curiosa em conhecer outros filósofos brasileiros, filósofos até norte-americanos. A gente sabe que tem alguns que saem ali do lugar da autoajuda e vão para o lugar da crítica social, principalmente. Mas eu sempre tive curiosidade de entender como que a gente se forma enquanto sujeito, por que a gente pensa como a gente pensa, por que a gente se comporta em grupo como a gente se comporta. E sempre, de novo, né, curiosa em o que outros países, outros continentes estudam e como que eles percebem a construção da identidade. Então, como os asiáticos, eu sei que generalizar como asiáticos é quase pejorativo, mas assim, como que um grupo de pessoas ali na Ásia forma a sua subjetividade, e na África, e aqui na América do Sul, né? A gente, ainda que tenhamos países diferentes em cada continente, tem uma certa identidade continental, né? Por exemplo, a África. A gente sabe que tem ali os elementos culturais conectados aos orixás e que em diferentes partes da África se cultua um certo orixá e que vindo para o Brasil houve essa junção por conta do movimento da escravidão. Será que esse caráter cultural dos orixás
é um caráter que forma a subjetividade desses povos, como é que forma? Quem questiona? Como é que questiona a formação da subjetividade deles? Antes do imperialismo, né? E antes do imperialismo, não, do colonialismo. Antes da África ser colonizada, de ter as divisões dos países como a gente conhece hoje, como é que era formada a subjetividade? Porque esses filósofos que a gente estuda hoje, eles propunham um olhar sobre a nossa subjetividade antes desses movimentos todos de expansão territorial, né, lá na Grécia, etc. E aí, como é que era estudado? Será que era estudado? Será que eles estavam preocupados em reconhecer essa formação subjetiva que a gente chama de subjetividade? Será que eles chamavam de outra coisa? Eu fico maluca de curiosa sobre essas coisas. Eu adoro estudar sobre isso. E eu acho muito legal estudar, porque, assim, óbvio, né? Eu acho legal estudar porque tá na minha área de trabalho, enfim, do que eu gosto de mim. Mas tem algo que eu acho muito rico sobre estudar diferentes culturas, diferentes filosofias, diferentes povos, porque na minha percepção isso me tira da minha bolha. Isso me tira desse lugar de que existe uma única forma de pensar, de agir, de julgar, inclusive. A gente julga muito as coisas como certas e erradas a partir da cultura que a gente vive, daquilo que a gente entende e construiu como certo e errado. Tem muitas coisas que hoje as redes sociais permitem que eu veja, que eu julgo, falo, meu Deus, que absurdo, como é que tem um povo que considera isso ok? E aí você vai ver, são elementos culturais que formam aquele grupo de pessoas que eles acreditam naquilo, que eles se comportam daquela maneira, que eles têm as prosperidades e as desgraças deles acerca dessa construção. E aí não cabe a mim, daqui, com a minha construção subjetiva e cultural, dizer que aquilo é certo ou errado. Né? Não faz sentido. É a mesma coisa se eles vierem e falarem assim, cara, vocês são errados, na verdade a gente é o certo. Não faz sentido. Impor. Por isso que eu acho legal estudar para sair da bolha, para conhecer o diferente e a partir daí poder então considerar isso como uma forma de ser, né? E isso me ajuda enquanto psicóloga, porque eu recebo na minha clínica muitas pessoas diferentes de mim e do meu olhar cultural, ainda que sejamos todos brasileiros. A gente tem esse recorte em comum, mas tem outras coisas que me diferenciam e contam de como aquela pessoa se formou. Olha que brisa, eu adoro essas coisas. Tudo isso porque na sexta tivemos essa conversa e senti vontade de me aproximar mais dos estudos, desse lugar acadêmico de investigação, de estudo, de mergulho, de questionamento. Eu acho muito positivo a gente sempre questionar, a gente sempre buscar aprofundar, assim, mergulhar mesmo, sair dessa ignorância. Eu particularmente gosto muito, né? E eu acho muito positivo quando eu penso com a minha própria cabeça. E tudo bem errar, tudo bem não saber tudo, mas eu ter contato com diferentes saberes e não simplesmente ouvir uma pessoa afirmando algo e falar, pode crer, pra mim faz sentido, então vai ser isso, né? Não sei se você que está assistindo esse vídeo já se deparou com comportamentos dessa maneira, de que, o que essa pessoa fala faz sentido pra mim, me agrada, me acalma os meus sentimentos, as minhas angústias, logo essa pessoa tem razão. E ponto, essa pessoa vai pensar por mim a partir de agora. Porque eu me sinto confortável com as coisas que ele fala. Isso me parece tão egoísta no sentido de tá me servindo e foda-se o resto. Cara, isso não faz sentido, você percebe? Até pra isso, algum filósofo tem alguma explicação. E é isso que eu acho legal. O diário de hoje é esse. O diário de hoje foi falar sobre sexta-feira. Não quero me prolongar muito e quero ficar com essa reflexão sobre a importância de estudar, principalmente. De conhecer novos saberes, novas realidades. Tchau!